Bom dia! Hoje, eu, Gabriela, e meu grupo formado por Ana Beatriz, Luísa Ribeiro e Tamires Freires, iremos falar um pouco sobre a epidemia de doenças transmissíveis, em especial sobre a febre amarela e a malária. Epidemia é uma manifestação coletiva de uma doença que rapidamente se espalha por contágio direto ou indireto até atingir um grande número de pessoas em um determinado território. Ao vírus ser introduzidos na espécie, costuma causar doenças mais graves no início e que, com o tempo, se extingue após determinado período. Doença transmissível é uma doença ou distúrbio de funções orgânicas causada por um agente infeccioso ou por toxinas. Através da transmissão desse agente, o reservatório de uma pessoa ou de um animal pode ser infectado indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário, vegetal ou animal, e de um vetor. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de curta incubação, gravidade variável causada pelo flavivírus, que ocorre nas Américas e na África, e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Existem dois tipos de febre amarela: a urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, e a silvestre, pelo Haemococcus. A infecção ocorre quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado a vacina contra ela é picada por um mosquito infectado. A maior incidência da doença ocorre entre os meses de janeiro e abril, período das chuvas. A doença teve origem na África, de onde se espalhou para a América do Sul através do comércio de escravos no século XVII. Nos séculos XVIII e XIX, a febre amarela era uma das mais perigosas doenças infecciosas. A história da febre amarela no Brasil nasce no século XVII, quando a doença foi trazida por via marítima em embarcações procedentes das Antilhas. A primeira epidemia ocorreu em 1685, em Recife, Pernambuco. Normalmente, quem contrai o vírus não tem nenhum sintoma, ou os mesmos são muito leves, mas os que apresentam geralmente manifestam febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Grande parte das pessoas melhora após esses sintomas iniciais, porém, cerca de 15% dos infectados têm uma melhora e depois desenvolve a forma mais grave da doença. Não existe um tratamento específico no combate à febre amarela. Ele é apenas sintomático e o paciente necessita de repouso para hidratação e o controle da febre. Muitos pacientes acabam melhorando dos sintomas sem a necessidade de hospitalização. Bom, há algumas formas de prevenir a febre amarela. Uma delas é prevenindo a disseminação do seu vetor, que é o Aedes aegypti. Evitar a água parada em recipientes como caixa d'água, latas e pneus não deixa com que a fêmea ponha seus ovos, além do uso de repelentes de insetos, mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo. Porém, a vacina ainda é a principal ferramenta para sua prevenção e controle. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, oferta vacina contra a febre amarela para toda a população. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. A transmissão urbana, onde o mosquito Aedes aegypti pica o ser humano e depois pica outro ser humano transmitindo a doença, não acontece desde 1942, no Brasil. Algo importante também é a relação do aumento de doenças como a febre amarela e a malária, após o rompimento da barragem de Mariana em 2015. Os números de casos nos anos seguintes aumentou nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Isso porque, com o desastre ambiental, os ambientes naturais são destruídos, e os animais acabam também ficando mais próximos do homem, aumentando, assim, os riscos de contaminação. Já sobre a malária, essa doença surgiu no continente africano, mas ao longo do tempo foi se espalhando para países de outros continentes, até chegar na América, através dos navios dos descobridores. Ela prevalece muito nos países de clima tropical e subtropical, mas a África ainda é o continente com o maior número de casos. No Brasil, a Amazônia é o local mais sujeito a transmitir a malária, principalmente depois que o homem invadiu o habitat dos mosquitos. A malária é uma doença infecciosa aguda que é causada pelos protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito Anopheles. Durante o dia, ele fica escondido nas árvores, na água e na sombra, mas no final da tarde eles saem para o repasto.
Quando o mosquito se alimenta do sangue humano, ele injeta os parasitas que se encontram em sua saliva na corrente sanguínea humana. Depois que os parasitas já estão no corpo humano, eles viajam até as células do fígado, onde crescem e se multiplicam. As células do fígado se rompem, liberando assim os parasitas. No sangue, os protozoários invadem as células vermelhas. Ao se multiplicarem e crescerem no interior das células, elas as destroem. A ruptura das células vermelhas libera os parasitas e assim possibilitando que eles invadem outros eritrócitos. A malária pode causar diversos sintomas diferentes. A pessoa infectada pode apresentar sintomas leves, graves e, se houver complicações, pode levar até a morte. Após um período de 12 a 30 dias após a picada do mosquito, a pessoa infectada pode sentir febre, dores no corpo, dores de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, entre outros sintomas. Na malária severa, podem ocorrer anormalidades neurológicas. Para que haja uma diminuição no número de casos de malária, é necessário que os pacientes façam tratamentos e que haja um controle na população dos mosquitos. Após a confirmação da malária, o paciente recebe um tratamento com comprimidos que são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Somente em casos mais graves que os pacientes devem ser hospitalizados. Entre as principais medidas para se prevenir da malária estão limpeza das margens dos criadouros, uso de mosquiteiros, uso racional da terra, uso de repelentes, controle da vegetação aquática e melhoramento das moradias e das condições de trabalho. E ainda existem alguns fatos desconhecidos sobre essa doença. Não existe vacina contra a malária. Seu nome deriva-se de malware em italiano, e surgiu no fim do século XVIII, pois acreditavam-se que a causa da enfermidade estivesse no ar de certas regiões pantanosas. E que, apesar de causar aproximadamente 1 milhão de óbitos por ano, é uma velha conhecida da humanidade. Em 500 a.C., médicos gregos já tentavam descrever os seus diversos sintomas. Essas são as referências que utilizamos para a produção deste trabalho.